Boa noite. Vamos chegando. Vamos indo. Vai convidando seus amigos aí, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante. Nós vamos falar sobre família, né? Um dos princípios mais importantes, né? Que a gente precisa conhecer muito sobre ele, né? Temos uma convidada muito legal hoje, muito importante para minha vida, né? Que é a Master Coach Jussara Macarenko, minha amiga, companheira de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento. Então eu gostaria que você chamasse seus amigos aí, sua lista de amigos. Gostaria que você socasse esse coração aí para você entender que pro Instagram entender que é relevante sim esse assunto, né? E que nós gostamos de falar sobre isso, sobre autoconhecimento. E o princípio está altamente ligado ao autoconhecimento. E tem um canal lá no Telegram que você pode ir lá no link da minha bio, se inscrever e cair logo lá para dentro, tá? Pro canal do Telegram, onde nós temos assuntos relacionados ao autoconhecimento, tá? Já já nós vamos começar a postar assuntos poderosos lá dentro. E eu quero te convidar para você se inscrever ali no link da bio e cair lá dentro. No final da live a gente vai tirar um print, eu e Jussara juntas. E gostaria que você comentasse lá no feed do Instagram, ok? Curte, comenta. Se for interessante o assunto para você, compartilha a live que vai ficar gravada. Compartilha ela com seus amigos, com quem precisa ouvir sobre o assunto. Tá bom? Como o assunto é longo, já vou chamar minha convidada, Jussara Macarenko, né? Já te chamei aí, Ju. Olá! Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo jóia? Depois de um dia Ih, tranquilo, né? Feriado. nossa, mas o meu não foi nada tranquilo. O meu hoje foi bem tranquilo. Não, meu dia hoje eu estive com a minha mãe e hoje era dia de voltar para casa, então foi um dia bem corrido e tive reunião agora à noite, preparando material para nossa live. Então, agora que eu. Bem-vindo, Agora, Nino. O assunto hoje, Ninos, é sobre família. Se você tiver alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, convida aí pelo aviãozinho, soca esse coração aí para poder ajudar a gente a mostrar a relevância desse assunto. E vamos que vamos. Essa que está comigo é Jussara Macarenko, Master Coach, formada pela Febracis Vitória, maravilhosa, né? E aí, uma pessoa que eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho sobre o conhecimento dela nesse assunto, família. Jussara, boa noite. boa noite, gratidão, Isolda, pelo convite, para a gente estar aqui junto, falando desse assunto que é um assunto tão importante, é um assunto relevante, é um assunto que realmente as pessoas precisam dar. Talvez eu acho que nesse tempo agora que a gente tem vivido, as pessoas têm tido oportunidade de dar mais atenção a esse tema, né? Cada um Verdade. cuidando dentro da sua casa, mas eu acho que é algo que, assim, maravilhoso. É algo que transforma mesmo. Eu acho que é a base de tudo. Eu sou Jussara, sou Master Coach, né? Sou treinadora, sou... sim, a minha missão é influenciar pessoas para que elas possam acreditar que elas podem viver melhor. E muitas vezes a gente deixa de viver melhor com aquilo que a gente já tem. E às vezes é porque a gente não observa nem valoriza o que é aquilo que a gente já tem. Então, Verdade. da minha missão é fazer com que a pessoa olhe para o que ela já tem
Então, valorize aquilo, então ela potencialize e ela possa, então, influenciar mais pessoas e viver de uma forma muito melhor. Uhul! Coisa linda, muito bom, parabéns. Então, Jussara, é, eu estou fazendo uma série de lives sobre princípios, tá? Baseado em alguns estudos que eu tenho feito, né? Estou estudando o livro do Rei Dalio, estou estudando o livro do Pablo Marçal, né? Que é o Saia do Caixão, que ele fala sobre princípios, né? E o primeiro princípio, que para mim também é o mais importante, eu acredito que para você também, que a gente vai tratar aqui, é o princípio família. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho, que você. Gente, a Jussara é uma mãe assim exemplar. Ela tem uma filha que é empreendedora, né? Já começou desde novinha sendo empreendedora. Olha a Ana Marques aí. Ei, Raquel. Gente, soca esse coração aí, por favor, ajuda a gente para o Instagram entender que é relevante esse assunto, tá? Então, eu quero falar o seguinte, Sara, existem muitos pais que não têm essa visão dessa criação de filhos, né, que você tem, que eu estou aprendendo a ter, né? E aí esses pais, eles veem os seus filhos crescendo horizontalmente. Sai de casa, o filho está dormindo, chega em casa, o filho já está dormindo, né? E aí não tem essa visão de ver o filho crescer verticalmente, de ver o filho aí se desenvolver, como que o filho aprende as mínimas coisas a comer, a falar, a andar, a arrumar a primeira namorada, no meu caso, tenho 2 meninos, né? Chega a me dar uma palpitação quando eu penso nisso. Então, assim, existem muitos pais que vivem nessa rotina, né? Que dão que a prioridade deles, às vezes, é até dar uma educação melhor para os filhos e tal, e dessa forma, o que eles fazem? Em troca dessa educação, eles precisam trabalhar muito para poder garantir essa educação e não ver os filhos crescendo verticalmente, só ver os filhos crescendo horizontalmente. Eu queria que você falasse para a gente do compromisso e do desafio de ser mãe. Ok. É muito interessante toda essa fala de, tipo assim, de você ver seu filho crescendo só horizontalmente, né? Realmente, eu acho que tudo está lá no início e acho que a gente tem, né? Família para mim também é um princípio, ocupa um espaço muito grande na minha vida e eu sempre busquei isso. E quando todo o meu autoconhecimento que eu tenho hoje, eu busquei porque eu sempre quis ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, que eu pudesse ser uma filha melhor, né? E uma das coisas que eu aprendi é que nós somos sistêmicos, né? Uhum, Então, quando eu passo a entender que eu sou sistêmica, eu entendo que eu não posso dar atenção a uma coisa só. E uhum, aí você começa então a se ver e buscar como eu posso me autoconhecer melhor, como eu posso fazer com que a minha família, porque uma das coisas é falar uma coisa, uma outra coisa é o exemplo. Então, eu costumo falar que o uhum, exemplo que arrasta. Então, não adianta uhum. você falar com seu filho que ele tem que comer bem, que ele tem que estudar, que ele tem que ter a disciplina, a rotina, se ele não vê nada disso acontecer na sua casa. Então, é muito desafiador. Então, para você ser mãe, para você ser uma pessoa, você precisa, então, buscar. Buscar o quê? A gente nasceu sabendo, a gente não nasceu sabendo, né? Todas Verdade. são as nossas decisões. Então, hoje, além de Master Coach, eu sou, né, eu sou dentista, eu trabalho como dentista, tenho enfrentado toda essa situação que a gente tem vivido aí do Covid, mas o quê? Eu busquei conhecimento, eu tive que estudar para isso. E muitas vezes as pessoas acham que elas já sabem, né? Então, primeiro ela decidiu escolher uma pessoa. Então, quando a família, quando é formada uma família? A partir do momento que você escolhe alguém para compartilhar a sua vida.
Então, Uhum. uma das coisas que eu gosto de falar e que as pessoas têm que ter clareza é que a sua família você escolheu. Talvez onde você nasceu, o seu pai, a sua mãe, essa família sua de origem, você não escolheu. Mas a sua família que você formou, você que escolheu. Então, Deus te deu o livre-arbítrio de escolher. E aí cabe a você, então, fazer com que essa família possa o quê? Crescer, frutificar, transbordar na terra. Mas como isso vai ser se você não tem conhecimento? Ah, é instinto? Não, não é instinto, é buscar conhecimento. Então, o que, que eu fiz para, então, buscar e estruturar a minha família e passar não só a observar os meus filhos na horizontal, mas poder acompanhá-los? Eu fui buscar conhecimento. Primeiro, o Uhum. autoconhecimento, saber quem eu era, como eu estava agindo, Uhum. como eu podia ajudá-los. E aí, então, Uhum. incentivá-los para que eles, então, pudessem aí sim né, transbordar na terra. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha, hoje tem 14 anos, fez aniversário na quarentena, então a gente teve que administrar essa celebração, porque a gente entende que celebrar a vida dos filhos é importante. Você precisa transferir para o seu filho que ele é importante. E como que ele vai saber isso? Se você mostrar para ele que ele é importante. Então, são pequenos detalhes que você vai agindo, mas você vai só conseguir agir se você buscar o conhecimento. Então, eu tenho uma filha, eu Exatamente. tenho um filho, e nós estamos aí na construção deles. Por quê? Porque essa responsabilidade, e aí eu sou cristã, então eu sempre gosto de expressar isso, que Deus confiou a mim e ao meu esposo a vida dos meus filhos. Eles são herança do Senhor. E o que eu tenho feito com essa herança? Então, é por aí que eu entendo que eu preciso me preparar, buscar, para então que eu possa ajudar eles. Nossa, muito legal esse aprendizado hoje, Sara. E aí você falou do seu processo de autoconhecimento que você foi buscar, né? E aí eu gostaria que você falasse pra gente como que esse processo de autoconhecimento te ajudou a melhorar a sua relação com seus filhos. E a outra perguntinha dentro dessa é: você acredita que questionar a si mesma, fez diferença nesse processo de autoconhecimento? Ok, vamos lá. Estou aqui mandando os convites aqui, chamando mais pessoas para estarem aqui com a gente, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais a gente vai poder. Então, porque o conhecimento, uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente precisa entregar conhecimento, a gente precisa compartilhar esse conhecimento e todas as pessoas têm algo a ensinar. Então, o meu Uhum, processo, voltando aí à pergunta da Isolda do autoconhecimento, uma das coisas que eu aprendi é que, às vezes, uma coisa que eu sei, o outro não sabe. E eu preciso, então, uhum, como eu posso compartilhar? E hoje, com essa mídia toda, com a internet, você sempre pode compartilhar alguma coisa. Então, se você está aí, compartilha com alguém, mostra, e que essas pessoas possam ver que é importante isso. Mas como o autoconhecimento me ajudou? Eu cheguei numa fase que eu pensei assim, olha só, o que eu preciso melhorar? Como eu posso melhorar? O que eu tenho feito até aqui? Porque tudo que eu não faço é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já faria. Essa exatamente. é uma fala do Paulo Vieira, um dos meus mentores. E assim, se você não conhece, eu te, né, procura, conhece, segue ele, Com que você vai, certeza. vai conseguir trazer várias coisas. Então, tudo que e aí eu, como cristã, eu entendo claramente que Deus me orientou onde eu tinha que buscar essa ajuda. E aí eu Uhum, busquei, então, eu fui buscar uma formação de coach. Por isso que hoje, para mim, é muito importante estar aqui falando, falar que as pessoas podem viver melhor, porque para mim foi bom. E aí, Sara, mas uhum, como que era a sua vida? Ó, profissionalmente eu tenho uma profissão, eu tenho um emprego, eu tenho uma outra graduação, não era o estudo que me faltava. Mas o que me faltava? Talvez é sentir quanto eu estava sendo útil com aquilo que eu já tinha.
Mas uma das coisas que eu pude perceber é que eu não valorizava o que eu já tinha. Então você que está ouvindo aí, passa a observar o que você já tem. E aí eu fui levada nesse autoconhecimento a pensar o que eu já tinha. Eu já tinha uma formação, eu já tinha 2 formações acadêmicas, eu já tinha uma família, eu tinha um marido, eu tinha 2 filhos saudáveis, perfeitos. Eu tinha condição de pagar uma boa escola para eles. Eu tinha condição de oferecer, talvez, sabe, você tinha tudo que você queria. Olha só, a melhor coisa que eu tenho, eu já tive de graça, que foi o quê? Eu tenho a salvação. Então, Jesus veio por mim e é esse transbordo que eu tenho que entregar. Mas, muitas vezes, eu não parava e pensava isso. Eu não A dava. gente vai vivendo no automático, né, Jussara? Um Você, dia após o outro, levanta, faz café, toma café, vai para o trabalho, volta do trabalho, cuida do menino, lá, lá, lá. Sempre no automático, sem parar para estar aqui e agora, não é isso? você não percebe aquilo que você já tem. Talvez você olhe o que Exatamente. você não tem. Mas você não percebe o Verdade. que você já tem. E aí você, olha só, o fato de ter uma família, eu não sei com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vão ouvir essa live depois, quanto que você valoriza que você tem uma família? Né? O quanto que você valoriza a pessoa que caminha do seu lado? O quanto que você olha para ela e vê as qualidades que você viu quando você começou o seu relacionamento? Porque a tendência do ser humano, e isso aí tem estudo, é que você acostuma com aquilo que você já tem. E aí você não percebe quão bom aquilo é. Então, Verdade. eu quero te chamar a atenção nesse momento, olha o que você já tem, começa a valorizar, começa a agradecer, seja grato. Seja grato pelos seus filhos. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma coach, né, num processo, e aí ela falando assim que a pior coisa, ela estava reclamando do relacionamento dela e que tinha sido era muito ruim e tal, não sei o que lá. E aí me reclamou, e aí depois ela falou assim, não, mas os meus filhos são a melhor coisa que eu tenho. E aí a pergunta, Rafael, que saudade de você. Rafael foi meu colega na faculdade de Direito. E Que aí, Rafael, a gente legal, está falando muito bem-vindo. de família aqui. E aí ela falou assim para mim que os filhos eram a melhor coisa que ela tinha. E aí eu falei, e ela reclamou do relacionamento. E aí eu perguntei para ela assim, olha só, se não fosse essa pessoa que caminhou aí com você, que você tá tanto falando mal dela, como que você teria os seus filhos? E aí ela parou assim, sabe? E tipo assim, ela nunca tinha, ela não estava se apercebendo que foi aquela pessoa que ela estava ali tão reclamando que permitiu porque ela exaltava tanto os filhos, esquecia daquela pessoa que foi, porque se não tem como ter filho se você não tiver alguém. Entende? Então, Exatamente. Tem como ter filho começar a sozinho, né? valorizar aquilo que você já tem. Ei, Carol, linda, maravilhosa. Carol também é mentora, tem feito várias lives, contribuído muito, feito uma entrega maravilhosa aí. E eu acho que é isso mesmo. Todo mundo tem todo mundo, se todas as pessoas resolverem compartilhar um pouquinho que elas sabem, eu acho que a gente vai construir um mundo muito melhor. Muito melhor, Então, verdade. eu entendo que esse mover dessa situação que a gente tem vivido, a quarentena, né? Acho que não é o tema aqui agora, mas eu acho que tem movido muitas pessoas a entregarem conteúdos, a disseminarem aquilo que elas sabem. E assim, e isso vai permitir que as outras pessoas vivam muito melhor. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas dentro de casa sofrendo, né? Falando palavras que, tipo assim, elas não se apercebem que o que elas falam deixam elas ainda pior ainda. Então, eu acho que quanto mais pessoas chegarem aqui na internet e compartilharem isso, eu acho que vai mudando, vai crescendo, vai mudando a história. Verdade, verdade. Então, Jussara, questionar-se fez diferença na sua vida? Com certeza, questionar fez muita diferença na minha vida. Questionar fez com que eu pudesse, então, refletir como eu estava agindo, o que eu podia melhorar, né? Porque às vezes a gente acha que não existe nada tão bom que não pode ser melhorado. Então,
o questionar fez eu me buscar a me conhecer. E aí, no coaching integral sistêmico, a gente passa a se questionar em 11 pilares, né? Então, como isso foi importante para mim, como isso foi transformador, como isso buscar inteligência emocional, olhar as pessoas com empatia, olhar para mim com um pouco mais de empatia, né? Eu sempre fui uma pessoa que me cobrava demais. Então, assim, eu tenho aprendido a ser menos cruel comigo mesmo. E um dos livros que eu li que me ajudou muito nisso, e eu gosto de compartilhar, é Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Que nos Vou até anotar aqui. permite ver isso. Né? Eu não preciso ser perfeita em tudo. E que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Então, eu fui buscar realmente o conhecimento, o autoconhecimento de uma fala que eu ouvi da minha filha. Né? Porque eu comecei a ver. Porque que acontece? O filho, ele espelha você. Exato, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? O filho espelha você. Ele olha para você e ele espelha. Então, se você começar a pensar, se você pode observar que você tem características lá que você trouxe da sua casa. Com certeza. Né? Então, da sua mãe, do seu pai. Com certeza você tem. E aí, a minha filha chegou numa situação que ela estava se cobrando demais. Por quê? Porque com certeza alguém cobrou ela. E aí que a minha vulnerabilidade seja a sua força, eu assumo que foi eu. Né? Meu marido é super tranquilo, o perfil dele é muito diferente do meu. Né? A gente quem sabe um pouquinho de perfil comportamental vai entender um pouco mais. Mas a gente é muito diferente e para ele tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, vai dar tudo certo sempre. E aí eu senti que eu que estava passando isso para ela. Então, e as crenças das crianças, né? Falando um pouquinho disso aí, entrando nessa parte aí, porque a gente está falando de família, e você tem que pensar que a partir do momento que você casa, você é uma nova família. Né? Com certeza. Eu e meu esposo, a gente trabalha muito com casais antes de casar e a gente sempre fala isso. Casou, você é a nova família. Você não precisa ter filho para dizer que você é família. Você casou. Mas é interessante porque é uma nova família, mas que vem de uma família daqui e outra família daqui. E para juntar isso, uma criação daqui, uma crença daqui, uma forma de adorar a Deus daqui, com uma forma de adorar a Deus daqui, com uma crença daqui, com uma criação diferente daqui, junto e forma uma família só, né? E aí você tem que administrar. Tem que ter acordo, né? Por isso que tem que ter acordo. Eu acho que uma das coisas que a gente gosta de falar é um outro tema para não sei, né, quem está ouvindo aqui, mas se você está ouvindo, você conhece alguém que está preparando para casar, eu acho que uma das coisas que também tem que se preparar para casar, né? Então, eu falo que eu tem que estudar, né, Jussara? Eu nunca esqueço de você falando, gente, para casar tem que estudar. E aí, gente, se você tá aí agora, chegou agora aqui, a Bia, a Juliana, e conhece alguém que precisa ouvir um pouco mais sobre família, aperta no aviãozinho aí, convida, seja solidário com seus amigos, porque a gente não tá nem na metade da live ainda, tem muita coisa aqui ainda para acontecer, e o assunto é muito maravilhoso, vai te trazer um grande crescimento. Compartilhe então com seus amigos, tá? Vera, querida, entrando aí, ó. Convida mais pessoas para estar aqui. Aperta esse coração aí, porque tem muitas coisas ainda para acontecer aqui. Vamos lá, Ju. Então, né, assim, eu tô voltando aí, a gente precisa preparar, as pessoas acham que elas já sabem né? Então, porque a partir do momento que você se une, você é o quê? Você é família, entendeu? E você escolheu essa pessoa para estar junto com você. Então, são as suas decisões. Uma das coisas que eu aprendi, eu tenho falado muito Silviana, prazer que você está aqui junto. Se você escolher, primeiro, foi decisão, você escolheu essa pessoa. E aí você forma uma nova família. Porque muitas vezes é casal. Não, é família. Né? Porque tem casal que não vai ter filho. Entende? Verdade. Então, o quanto que esse princípio, você vai estar firme nesse princípio, que família é um princípio, independente de ter ou não ter filhos.
Entende? A E é gente às vezes interessante. associa a família a filho. Mas não, a partir do momento que você decidiu, você escolheu, você vê igual a Isolda falou, de uma criação, outra criação. Por isso a importância do acordo, por isso a importância de conversar, buscar saber, conversa com quem, né, quem vai casar, busca, sempre tem tem cursos, tem pessoas que podem te ajudar, busca ajuda. Porque Livros, né, Ju? livros, ó, 5 linguagens do amor, o que não me falaram antes de casar, família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Tem vários livros que dá uma outra live, né? Só nesse assunto para você buscar e entender que você pode construir realmente uma família. E eu acho que é desde o início. Se você, eu costumo falar que nada começa grande, tudo começa pequeno. Se você investir na sua família desde o momento que você decide formar essa família, eu acho que isso vai ser muito mais fácil, né? Outro Vai dia ser você falou aí que prazeroso, nada sim. começa. Você falou essa frase aí, que nada começa grande, tudo começa pequeno. Eu nunca tinha parado assim para pensar na visão que eu ouvi numa palestra, alguém falando, não lembro quem, não lembro aonde. Eu sei que falou assim: a única coisa que Deus fez para começar grande não deu certo. Que foi que ele estava falando sobre Adão, né? Que Deus já formou Adão adulto, né? E aí, o que Aham. Deus fez? Pegou e colocou lá o ser para poder começar pequeno, para poder crescer depois, né? Então, fez essa sátirazinha, mas falou isso, né? Então, tem tudo a ver isso que você falou, de que nada começa grande, tudo começa certo para poder dar certo, né? Tudo começa pequeno para poder dar certo. E É aí, isso Jussara, aí. como você já começou a falar um pouquinho sobre crenças, eu queria que você falasse, colocasse aqui pra gente, como foi para você e para sua família essa transformação das suas crenças na sua vida? O que mudou da programação mental que você recebeu dos seus pais, né? Porque crença é isso, uma programação mental. Por exemplo, a Jussara falou aqui, gente, sobre uma coisa muito interessante, que você sempre traz algo da sua família. Às vezes são coisas mínimas. É a maneira como você dobra uma roupa, é a maneira como você cozinha, é a maneira como você guarda algo na sua casa, que foi a maneira como você aprendeu desde que você nasceu. Mas isso são as coisas pequenas, mas existem a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar com o outro, o seu tom de voz. Tudo isso traz dessa carga familiar que você traz para dentro do seu lar. E aí, eu queria saber o que mudou da programação mental que você trouxe, né, da sua infância para agora, para a transformação mental que você está levando para os seus filhos. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos de uma geração diferente dos nossos filhos, né? Mas, e que os nossos pais, eles foram também muito do que a gente traz, é porque eles aprenderam dos nossos avós, que aprenderam dos nossos bisavós, e assim foi, né? Foi vindo até chegar na gente. E nós temos, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente entende que a gente pode reprogramar isso e fazer com que os nossos filhos sejam diferentes de nós, tenham programações mentais diferentes de nós. Como que foi essa transformação aí na sua vida? O que você trouxe e o que os seus filhos vão levar agora? Ok, então vamos falar nessa parte aí. Eu acho que uma das coisas que mais me impactou nessa toda essa mudança de transformação de crenças foi eu tinha uma fala que eu falava sempre assim, ó, eu não sei vender nada. E eu tenho clareza que essa crença eu trouxe da minha casa. Porque a minha mãe, né, então ela sempre fez tudo para todo mundo e não precisava cobrar. Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu acho que talvez eu acho que uma das linguagens da minha mãe que ela demonstra amor é no serviço. Então ela sempre fez isso e ela falou e eu trouxe isso para mim. Imagina eu, profissional liberal, falando que eu não sabia vender nada. Mas então foi uma crença que aí eu pude reprogramar, né? E foi muito interessante, foi muito legal. E aí, claro que tudo tem ferramenta e aí tem estudo, né?
Então, e aí eu fiz um curso para isso, e eu acho que um dos cursos que me ajudou muito nessa reprogramação mental foi um curso que chama-se For Money. Se você tiver um dia a oportunidade de fazer, é um curso oferecido pela Febracis, vale super a pena, é um curso transformador. E aí, se você, né, se você tiver curiosidade, aí entra aí no Instagram dela, é Slimes Company. Slimes Company é um Instagram que ela... Vou colocar aqui vou escrever aqui para vocês qual é o Instagram dela. Estou colocando aqui. É com 2 S, Ju? É, 2 S no final. E aí, o ano passado, a gente pôde participar de vários eventos que a gente participou, com ela sendo que Slimes Company. Então, a gente participa... E é engraçado que você fortalece várias coisas nesse momento, né? Você não só desenvolveu a crença que ela podia vender, que ela tinha essa capacidade, mas você trabalha identidade, você trabalha merecimento, né? Você trabalha e foi muito interessante porque você pode trabalhar os princípios que você que acredita. Então, para mim é muito importante a fé. Então a gente pode trabalhar. Eu pude trabalhar com ela nesse momento, além de estar com ela. Então imagina, eu tinha tempo com ela, porque os eventos a gente tinha. Ela se inscreveu no início do ano passado para participar de um evento em São Paulo, onde seria selecionada. Então, você incentiva, a gente teve o trabalho de incentivar ela a participar, e depois o trabalho de quê? A gente não conhecia ninguém. O que a gente tinha? A gente tinha um Deus que a gente acredita que pode fazer todas as coisas. E aí, então, ela foi selecionada. Então, imagina quantas memórias que foram sendo impactadas na vida dela. E a gente foi para o evento, ela pôde, então, vender as slimes dela, faturar um dinheiro que, com certeza, ela nunca tinha imaginado, né? Ela pôde comprar um celular para ela. Hoje a gente brinca, eu falo que o celular dela é melhor do que o meu. Mas por quê? Porque ela comprou com o trabalho dela. Né? Eu tive essa experiência também, Sara. O meu filho queria comprar um celular, eu falei, olha só, agora não dá. Mas se você quiser, eu te ajudo. Eu faço algo, te ajudo fazendo algo para você vender e você vende. E até falei com ele, eu te dou a primeira receita das coisas que você vai vender, porque eu gosto muito de fazer coisas de comer, né? Eu te dou a primeira receita, mas o restante é com você. Aí ensinei algumas coisas para ele sobre financeiro, várias coisas. E ele muito rápido comprou o celular que ele escolheu, que ele queria comprar, e ele tem muito orgulho disso. Realmente é muito gratificante, tanto para nós quanto para eles. O aprendizado é para eles, mas também é para nós, né? Então essas são crenças o quê? Fortalecedoras que você instala no seu filho. Né? Uma das coisas que a gente, né? Uma das coisas que você precisa trabalhar com seu filho, primeiro é persistência. Né? Se você quer ter filhos bem-sucedidos, filhos de sucesso, trabalhe com ele a persistência, não dá para desistir. E aí foi bem desafiador esse evento de São Paulo, era um evento muito grande, então ela tinha que fazer uma quantidade de slimes que ela não estava acostumada, né? Mais de 100 slimes. E aí, naquela semana, ela não estava de férias ainda da escola, então foi desafiador. Mas teve um dia que a gente teve que chegar e falar com ela, filha, agora... E aí ela desespera. E aí vem, é adolescente, você precisa, então, você tem que estar bem para, né, conversar com o filho. Então, se você tem filho adolescente, você tem que se preparar. Você tem que estar bem. Porque você acessar o seu filho adolescente, você tem que conhecer do mundo. Ah, mas eu já fui adolescente. Olha só, você foi adolescente talvez numa outra época e você não lembra, você agia como adolescente. Agora você tem que se agir como mãe ou pai de adolescente. Então é diferente. Show. Então, é por isso que conhecimento é importante, né? Então você tem que buscar
E você tem que sempre estar buscando evolução pessoal permanente. Mas na situação da Isabela, eu tive um dia que parar com ela e falar, filha, olha só, ela, ai, agora eu não sei o que, não quer. Não dá mais para parar. Agora a gente chegou, faltava aqui uma semana para o evento. Agora é ir até o final. E a gente está junto com você. Mas que a gente está junto, a gente precisa estar lá, a gente precisava estar lá no sábado. Eu falei, a gente se programou para ir de carro, porque a gente pudesse sair na hora que a gente quisesse, a gente, né, porque a gente ia levar. Então a gente teve que conversar com ela, falou assim, ó, estamos junto com você. E isso que fortaleceu ela e criou, quando a gente estava lá, criou o quê? Memórias nela que eu tenho certeza que são crenças fortalecedoras. E quando ela pensar alguma coisa, nossa, quando eu consegui, quando ela pensar em desistir, não, mas dessa vez eu passei por essa situação, foi desafiadora e eu consegui. Então, essas Cara, são foi fácil para você ver sua filha desesperada, você ter que falar com ela assim, não dá para parar? É desafiador, né? É desafiador. Né? O adolescente, ele passa várias fases, né? Então, por isso que eu tenho buscado, eu tenho lido bastante sobre esse assunto, porque eu entendo que a responsabilidade, né, é minha e do meu marido, então nós somos autorresponsáveis por eles, e os filhos são nossa responsabilidade. Eu acho que isso todo pai tem que ter clareza, né, disso aí, tem que ter entendimento que ele precisa estar atento, que ele precisa buscar o conhecimento sobre isso, né? Porque ele não nasceu. Eu falei assim, e tratar a criança é diferente de tratar adolescente, mas foi desafiador. Mas como. E aí, por isso a importância de eu estar preparada. E eu também, emocionalmente, eu vou conseguir passar para ela, passar para o meu filho criança, porque criança também tem os seus desafios, né? Com certeza. Não é porque tem uma idade menor, não tem desafio. Claro que tem. Então, você tem que estar atento para isso, entendeu? De estar atento e buscar essa atenção. Mas quando eu estou bem, por isso que quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, quando eu estou bem, eu consigo administrar isso. Isso, muito bom. Eu quero agora que você fale um pouquinho sobre exemplo. No livro do Pablo, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim, ó, sua família funciona como um eco, que apenas reproduz o que você faz. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso. Como que é isso aí na sua casa ainda hoje, né? A gente sabe que você é uma mãe exemplar, uma profissional exemplar, mas você falou aí de como que quando você se cobrava muito, você viu a Isabela também se cobrando muito depois. Fala um pouco mais, se aprofunda mais nisso pra gente. Tá, é interessante você ver, e é importante você observar que os filhos são muito diferentes um do outro, né? Então, assim, não adianta, por isso que eu falo, teve a mesma criação, teve o mesmo pai, teve a mesma mãe, mas ele é diferente. Então, os filhos precisam ser tratados diferente, né? Então, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção é isso aí, o exemplo, né? Você precisa, muitas vezes, vai ter filho que você vai ter que estimular algumas coisas, né? E aí eu gosto de dar exemplo, né? Verdade. Isso aí eu aprendi com a minha mãe. Eu não preciso dar o exemplo do outro, eu vou dar o exemplo da minha casa mesmo, né? Então, a gente está falando de família e eu quero que você entenda aqui que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Porque os meus desafios, se você não passa, ok, mas provavelmente você tem outros. Então, que você atente para os seus desafios. Olhe um pouquinho mais, porque você vai conseguir, se você der atenção, né? Por isso que aí a gente chama, você precisa dar atenção que está acontecendo dentro da sua casa. Eu acho que esse momento de quarentena permitiu que muitas pessoas olhassem para dentro da sua casa. Né? Verdade. Olhar para os seus filhos, porque agora todo mundo está ficando em casa. Tudo bem que assim, eu não deixei de trabalhar, né? Eu tenho trabalhado, mas eu estou mais em casa porque os meus filhos estão mais em casa. Eu não tenho aquela demanda de leve busca na escola. Sônia entrou aí, prazer, seja bem-vinda. Eu não tenho então essa demanda.
de levar e buscar. Mas, voltando a situações que a gente precisa olhar com diferença, então eu tenho um filho de um perfil estável, o Thiago é super tranquilo, é na dele. Então, o Thiago é um menino que eu preciso incentivar. E se eu não der atenção e Igual eu incentivar, convido. ele não celebra, né? O ano passado o Thiago ganhou uma medalha e quem celebrou mais foi a Isabela. Então a gente tem ensinado ele que ele precisa celebrar. Era uma vitória dele. A vitória não era dela. A vitória era dele. Então, por isso a importância de tratar os filhos diferentes e entender um pouquinho, se você entende de linguagem do amor, se você entende de perfil comportamental, você sabe como que eu vou buscar isso? Busca através de conhecimento. Se você souber o seu perfil, então já é uma forma bem mais fácil. Porque se você sabe um pouquinho de você, você consegue entender o seu filho, você consegue entender a sua filha, você consegue entender as reações dele, porque são reações de perfis que são diferentes, né? Então, Ellen, querida! Show! Então, aí, voltando para ele, então a gente precisou o quê? Ensinar ele que ele precisa celebrar. Então, a gente celebra o aniversário dele. E é engraçado que a criança, às vezes, ela não fala, mas ela tem sentimento. E no final do ano passado, a gente pôde realizar uma viagem em família. E a gente já tinha feito essa viagem com a Isabela quando ela tinha 7 anos. E o Thiago não tinha ido, ele era mais novo, ele não foi. E quando a gente foi, e aí quando a gente voltou, a gente sempre contou que a gente celebrou o aniversário da Isabela lá, a gente cantou parabéns para ela lá, e foi legal. E aí, o aniversário dele, a gente foi em dezembro, o aniversário dele é em janeiro. Então, para ele já foi, na mente dele, ele não falou, mas depois a gente viu e a gente fez isso, ele também queria que fosse celebrado o aniversário dele lá. Entende? Então, se você não está atento as coisas, como são os seus filhos, ele demora a demonstrar, a falar. Mas, então, você pai, você mãe, tem que estar atento. Por quê? Porque uma coisa, quando eu vi a Isabela se cobrando demais e vendo que ela me imitava. Mas eu vejo que o Thiago é muito a personalidade do pai dele, que é tranquilo, que é de pouco falar, entendeu? Então, mas você precisa observar, você precisa estar sempre observando. É uma das coisas que eu sempre falo, observar. Então, por quê? Porque o filho, ele vai muitas das vezes repetir aquilo que você faz. E ele vai repetir as coisas boas e as coisas não tão boas. Né? Então, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque aí você vai ter que também... Não adianta você falar, não faz isso, se você faz. Né? Então, se você tá... E o cuidado disso aí, o fato da Isabela se cobrar muito, isso já melhorou muito, mas para ela era ainda muito desafiador. Ela, né? Mas a gente foi trabalhando isso. Filho, você não precisa ser perfeito. E é muito legal, porque, né, conforme ela tem crescido, ela tem acompanhado várias pessoas. E se você tem filho adolescente ali, ó, eu aconselho a você incentivar ele a seguir o Davi Braga. É um menino lindo, assim, ele tem hoje 19 anos, ele empreende desde 13 anos. Eu comprei o livro dele para o meu filho, foi o primeiro livro que meu filho leu sobre empreendedorismo e ele, assim, é apaixonado com esse livro, ele sempre indica para os amigos dele. Então é uma opção de você. Então, sabe, tem vários... Ei, Carly, muita gratidão por você estar aqui. Você é maravilhosa. Carly é uma empreendedora, assim, de super sucesso. Gratidão pela sua presença aqui. A gente está falando um pouquinho de filho, Carly. A gente está falando aqui dos nossos filhos, né? De família, da importância que a gente tem que dar à família, cuidar, estar atento ao que a gente fala para os nossos filhos. Ei, Valéria, tudo bem? Saudade de você. E a gente tem falado de filhos. A atenção que a gente tem dado aos nossos filhos, e a gente dedicou um pouquinho a falar para filhos adolescentes, né? Porque a gente não nasceu sabendo, a gente precisa de buscar o autoconhecimento e saber como a gente vai lidar com eles, né? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de reagir e de agir, por isso a gente precisa conhecer. Quando eu falo
uma das coisas que eu aprendi, né, com o Carlos Buzolin, é que se a gente entende de pessoas, né, a gente entende de tudo. Né? É E é verdade. isso mesmo, é buscar o conhecimento para tratar a pessoa como a gente às vezes é uma frase que sempre eu ouvi falar trate como você gostaria de ser tratado. Não, trate como a pessoa gostaria de ser tratada, porque ela é diferente de você. Talvez uma coisa que é muito bom para você, para outra pessoa ela não valoriza. E aí você se esforça, faz aquilo, e você não atinge a pessoa, porque aquilo para ela não faz sentido. Então, para os filhos também, no relacionamento, para a família também. Uma das coisas que a gente gosta aqui em casa é de fazer coisas juntos. Nessa quarentena, né, a gente tem podido fazer várias coisas juntas, assim. E a Isabela gosta de filmar no Instagram, então tá, filma aqui. O Thiago, a gente fez uma brincadeira e olha só, várias pessoas, a gente fez uma live da brincadeira, né? Um desafio da Paula, gratidão, Paula, aí pelo desafio das lives. Verdade. Né? E aí a gente fez um desafio, uma brincadeira com o Thiago, uma live, foi a brincadeira. E assim, eu já recebi várias pessoas que dizem, eu fiz a brincadeira, eu fiz a brincadeira. É muito gratificante, né? Você pode, assim, é uma coisa muito simples, que foi a brincadeira, mas que por isso que é importante. Dê atenção ao seu filho e faça uma brincadeira que ele quer. Foi a brincadeira que o Thiago quis. Né? A Isabela é toda aí da internet, então é diferente as brincadeiras com ela. Mas faça alguma coisa com seu filho. Não deixe esse espaço vazio. Ocupe esse espaço. Porque se você Jussara, não ocupar, alguém vai ocupar. isso mesmo. A gente já está caminhando aqui para o final, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho também sobre tempo de qualidade. E aí, quando a gente fala em família, a gente falou muito sobre filhos aqui, né? Crescimento de filhos, essa coisa toda, mas a família também tem um marido, né? Então, eu queria que você falasse para mim, falasse aqui para nossa audiência, né? Como que você administra essa coisa do tempo de qualidade com os filhos, que a gente sabe que toma muito tempo da gente, nesse período de quarentena, que os meninos estão estudando online, né? Que a gente tem que dar aquela atenção, porque o professor não está ali, né? E no nosso caso, né? São dois meninos em séries diferentes, com atividades diferentes escolares para fazer, mas a gente também é esposa, a gente não é só mãe, né? E nem só profissional, a gente também é esposa. Então, eu queria que você falasse para a gente aí sobre esse tempo de qualidade. Mas antes, dá um sorriso aí para a gente tirar um print aqui. Ai, meu Deus. Isso. E que você falasse aí pra gente sobre esse tempo de qualidade. No final da live, eu vou postar esse print lá no meu feed. E quem aprendeu algo com essa live pode estar indo lá, curtindo, comentando, tá? Vou compartilhar essa foto também com a Jussara. E quem quiser falar do aprendizado também lá no feed da Jussara, fica à vontade, né, Ju? Gratidão. Acabou de entrar aí, ó, a Melissa, não sei se ela tá aí ainda. Melissa, gratidão. Melissa estudou comigo quando eu ainda era lá bem tempo, ó, tem muitos anos mesmo. Melissa, e essa pessoa que entrou aí agora, você conhece? Essa pessoa maravilhosa que acabou de entrar nessa live, né? O homem mais lindo do mundo. Ai, Melissa, um beijão pra você, saudade de você. E aí a gente, né, a Isolda pediu para falar um pouquinho disso, relacionamento, né? Eu acho que família, então a gente, lá no início, a gente falou que família, a partir do momento que você, beijo para você também, Melissa, a partir do momento que você decide construir com alguém a sua vida, você é família. Os filhos vão vir, mas uma das coisas que eu costumo falar é que os filhos vão passar. Da mesma forma que você passou na vida do seu pai, na vida da sua mãe, porque você tem uma outra família, os seus filhos também vão passar. E quem vai ficar? Você e a pessoa que você escolheu.
Então, Uhum. é importante você dar atenção a essa pessoa e um relacionamento para que ele possa caminhar e durar, precisa de quê? Acordo, né? Verdade. Precisa de diálogo, precisa de tempo de qualidade, precisa de sexo, sexo de qualidade. Mas o Sara, a pessoa que eu casei agora não é a mesma outra. Olha só, eu tenho orientado as pessoas a pensar assim, o que que essa pessoa... O que chamou a atenção de você quando você buscou essa pessoa? Ei, Alice, um beijão para você. A Alice tem uma agência de marketing top das galáxias, a Uhul! Velaxis. Coloca aí, Alice, o nome da sua agência. E aí, eu falo que você precisa conversar. Nesse tempo de quarentena, eu acho que todos os casais eles estão tendo essa oportunidade de sentar, de conversar, de você buscar algo que vai te acrescentar, né? E uma das decisões que a gente teve aqui, eu e o Anderson, e aí, ó, eu estou compartilhando a minha vida aí com você, é que a gente decidiu acordar mais cedo para que a gente pudesse ler a Bíblia. A gente é cristão, a gente acredita nisso, entendeu? Então, a gente decidiu fazer, teve essa escolha. Por quê? Uhum. Porque a gente, com as crianças, no dia a dia, a gente tem o hábito de junto, no final da noite, orar junto, mas precisava de um tempo só eu e ele. Então, uma Uhum. das coisas que a gente tem claro aqui no nosso relacionamento, no nosso casamento, a gente já caminha juntos, a gente vai fazer agora 19 anos de casados. Então, é uma história de vida, né? Quase 2 décadas Uhum. aí juntos. Mas a gente sempre priorizou que a gente tem tempo com os filhos, mas a gente tem o nosso tempo. Então, a gente tem Uhum. jantar só nosso? Tem. Por quê? Uhul! E aí, porque se você não tiver isso, se você não alimentar, eu acho que relacionamento é decisão todos os dias. Você decide amar a pessoa que está com você. Então, por isso a importância de você entender como ela entende amor. Porque muitas Uhum. vezes você está se desgastando. Uma das coisas que eu, graças a Deus, né? Meu marido não tem como linguagem de amor. A gente pode marcar uma outra live só para falar de linguagem do amor ou do caso do tempo. É, tá Mas acabando. ele não tem linguagem do amor serviço. Então, para mim, ó, beleza, eu posso, não preciso ficar. Nem eu tenho essa linguagem, mas ele tem linguagem do amor, palavras de afirmação. Então, um elogio que eu faço, às vezes, e assim, para. E são, sabe, Ô, são. Roberto Aísio! Ei, Roberto, tudo bem? Um abração, saudade de você, Roberto. Ei, Rosana, Verdade. Rosana é nossa presidente do Sindicato de Odontologia. A gente tá falando um pouquinho aqui de família, Rosana, porque agora Família. nesse finalzinho a gente está falando, Ana Cecília, a gente está falando um pouquinho do relacionamento do casal. Eu sei que você vive muito isso, Rosana, que é tempo de qualidade no casamento, né? Muito Tempo de legal. qualidade de você olhar para o outro e entender a necessidade dele. Qual é Uhum. a necessidade do seu cônjuge? Porque você, às vezes, realmente, muitas vezes, se demanda tanto tempo para os filhos e esquece do relacionamento. E aí, o Uhum. tempo passa, os filhos crescem e as pessoas ficam estranhas dentro do próprio lar. Então, Verdade. isso não precisa acontecer. Isso não precisa Uhum. acontecer. Então, busque um pouquinho de conhecimento para você agradar o seu marido naquilo que vai fazer diferença na vida dele. Que ele vai O entender que pouco você está tempo que tem demonstrando juntos, né, realmente Ju? O amor. pouco tempo que tem juntos, fazer algo que realmente vale a pena sempre, né? E isso que ele vai entender que você está demonstrando amor para ele. Uhum. Porque às vezes, se a linguagem dele é toque físico e ele vem te abraçar e você fala, sai para lá, porque tá calor. Olha só, ele entende que, tipo assim, você não tá querendo, Uhum. você não tá demonstrando o seu amor, né? Se é um elogio, se é a qualidade de tempo, e qualidade de tempo é como, você sabe? Senta, conversa, olha no olho, né? Eu acho que uma das ferramentas que eu amei, que eu aprendi no coach, foi que chama V0, né? É o que é um Zero. olhar no olho, né? Olhar no olho é falar, é demonstrar amor sem palavras.
Então, lembra lá quando você começou a namorar, que você gostava de ficar olhando no olho? E repete essas coisas. Porque a mente da gente pode trazer todas essas memórias, entende? E a partir do momento que você mudar, que você começar a agir de forma diferente, o seu relacionamento vai ser muito, mas muito melhor. Dediquem tempo, tenha na sua agenda um dia que é especial. Hoje a gente está vivendo na quarentena, você está tendo um... Mas quando voltar ao dia a dia, que você precisar sair mais, tenha no seu tempo, programa, faz uma programação, né? A gente teve, no meu relacionamento, a gente teve durante um bom tempo que a sexta-feira à noite era nossa, porque eu trabalho na sexta-feira até tarde, os meus filhos iam para a casa da minha mãe, que eles eram menores. Então, tenha na sua agenda um horário. Marca um encontro com o seu marido. Né? Um tempo de qualidade, né? Um tempo realmente que vale a pena. Que não seja só do dia a dia. Porque você vai ver que vão ter, tipo assim, a resposta vai ser muito diferente. Ei, Lília é uma amiga minha também, de muitos anos. Então, Lília, a gente está falando um pouquinho de família aqui, estamos no finalzinho da live, falando de família. E a Alessandra... Vai ficar salvo, tá, Ju? Ju, vai ficar salva a live, tá? Quem quiser ver depois, pode ficar à vontade, vai ficar salva. A Alessandra é de Portugal, a Alessandra mora em Uau! Né? Tá muito, ela, ó, gratidão. E hoje é dia do seu aniversário, né? Parabéns, já tinha mandado parabéns. Clarissa, gratidão por estar aí. A gente então estava falando de família, da importância de você dar atenção realmente ao seu relacionamento. O filho não pode atrapalhar o relacionamento do casal, porque família é o casal e os filhos, se tiver. Porque se não tiver filho, é só o casal. Incentivo, assim, o que eu sempre incentivo é dê tempo de qualidade para o seu cônjuge. Invista no seu casamento. Não sabe como que eu vou investir no meu casamento? Você pode investir no seu casamento através de leitura de livros. Você pode investir no seu casamento fazendo um jantar. No tempo de quarentena não dá para sair, né? Faz um jantar, programa, convida. Olha só, se os seus filhos forem pequenos, faz o jantar depois que eles dormirem. Né? Leva café da manhã na cama, né, Ju? Igual eu sempre faço aqui, né? Meu marido ama, e é o momento que a gente tem, assim, né? Então eu sempre acordo um pouquinho mais cedo e levo café na cama para ele, tomo café lá com ele. Então, e aí, por exemplo, se você, né, programa um jantar, se o filho é maior, conversa com ele. Outro dia eu vi uma live da Raquel e achei muito interessante essa fala, que, olha só, se seu filho já é adolescente, você pode conversar com ele, falar assim, ó, o papai e a mãe precisam de um tempo para eles. Entende? E aí, ó, a Alessandra já gostou da ideia do café da manhã, tá vendo? A gente pode ser criativo, né? E no relacionamento tem muitas coisas. E uma das coisas que eu tenho aprendido, que a criatividade você aprende, né? Verdade. Você aprende. Porque uma das falas que eu tinha, e é isso eu já mudei, é tipo assim, eu não sou criativa, não tenho ideia. Olha só, eu tenho aprendido com o Murilo Gun, que aí, ó, se ficar a dica, o curso é gratuito, tá lá no Instagram dele, se você quiser. Claro que para mim que sou cristã, tem umas coisas lá que eu meio que relevo, mas tem muita coisa útil que eu tô aproveitando. Então, né, fica a dica aí para você que tá ouvindo, Murilo Gun, é G-U-N. E que ele tá oferecendo um curso lá de criatividade, entendeu? Mas a Ale falou assim, meu filho não entende isso, Ju. Quando lá estamos dançando, brincando, meu filho entra no meio de mim. Ok, Ale, mas então você vai ter que programar o quê? Na hora que seu filho dormir, vai ser o tempo de você e com o seu marido. Ainda mais que nesse tempo de quarentena, né, não falar assim, no momento que ele estiver na escola. Não dá, não tem escola esses dias, né? Amiga, faltam 25 segundos, o Instagram tá me avisando aqui. Tá? Mas a gente vai voltar para conversar mais, com certeza. Então tá. Gratidão para vocês todos que estiveram aí.
Um beijo. Você quer voltar ainda Beijo hoje? para vocês. Quer Hã? voltar ainda hoje? Quê?